Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Ok, e sobre o que é que a gente quer falar hoje? Bora lá. Eu quero falar de dois espaços, né? Que é do espaço pessoal, espaço humano, e do espaço de professora de educação infantil, professora de pedagoga, né? Desse espaço da questão da sala de aula. Me salta sempre aos olhos algumas frases muito interessantes de alguns livros, e elas ficam martelando assim na minha memória durante muito tempo. E de repente a gente vai, ela salta na nossa mente assim, né? E a gente, não sei vocês, mas eu sempre gosto de relacionar o que eu li com a vida, com a minha profissão e com tudo mais. A frase que eu trago hoje é a frase do livro O Mundo de Sofia. Boa noite, Jeane, tudo bem? É a frase do livro O Mundo de Sofia, não sei se vocês já leram O Mundo de Sofia. É um romance da história da filosofia. A citação desse livro diz que o fato de o mar estar calmo na superfície não significa que algo não esteja acontecendo nas profundezas. O fato de o mar estar calmo na superfície não significa que algo não esteja acontecendo nas profundezas. E isso me fala muito sobre emoção, me fala muito sobre reprimir aquilo que a gente sente, me fala muito sobre como nós somos criados para usarmos máscaras dentro da sociedade e como existem ideias pré-concebidas do ser. Então, geralmente, a gente mostra para as pessoas, principalmente as pessoas que nós mais temos apreço, que a gente está iniciando um processo de conhecimento, aquelas pessoas que você não conhece, mas que você tem interesse, você acaba mostrando para a pessoa apenas uma versão melhorada de você. Então, você não mostra as profundezas do teu ser, tu não mostra o teu lado sombra, tu mostra sempre o teu lado luz. E aí é que está o perigo da situação, porque as pessoas só conhecem de você aquilo que você quer mostrar. E você preservar uma máscara durante muito tempo daquilo que você não é muito difícil. É um livro de 500 e poucas páginas, se eu não me engano, 566 páginas, gente. 566 páginas. Mas você lê de uma maneira assim tão gostosa, é tão fácil de ser lido esse livro. É um romance da filosofia mesmo que você pode presentear um filho adolescente, pré-adolescente, que é muito a linguagem é muito fácil de ser entendida. O fato de o mar estar calmo na superfície não significa que algo não esteja acontecendo nas profundezas. Desde a mais tenra idade, nós educamos as crianças para o não demonstrar o sentimento, para o não expressar as emoções, para agir de acordo com aquilo que a gente espera deles, num processo de condicionamento. A gente meio que adestra as crianças. A gente não educa para que elas vivam na essência delas. As crianças, elas são diferentes. Nós somos seres humanos completamente diferentes uns dos outros. E as crianças assim são também. Mas na sala de aula existe um comportamento padrão esperado. E quando eu falo de comportamento padrão esperado, não é que se espera uma criança educada, né? Uma criança que não tenha determinado tipo de comportamento nocivo em relação às outras crianças. Eu falo que se espera que todas as crianças tenham um comportamento similar. Ou seja, todas precisam agir igual. Então, a criança que é mais espontânea, a criança que é mais agitada, a criança que é mais ativa, geralmente é rotulada de criança problema, de criança cujos pais não deram educação.
E não raro, essas crianças, que são rotuladas de crianças problemas, são as crianças mais expressivas. Elas têm uma expressividade ímpar. Elas conseguem ter uma percepção do mundo, uma percepção das pessoas, uma percepção do ambiente e do entorno que muitas outras não conseguem ter. Observando esse ambiente que é o ambiente escolar e a interação também dos pais com esse ambiente escolar e o comportamento das crianças, a gente pode perceber como uma criação, uma educação que respeite o sentimento, que respeite a emoção da criança, favorece o processo de aprendizagem e desenvolvimento delas. E é uma coisa incrível. Eu já vi situações em que crianças com 4 anos de idade não se reconheciam no espelho. Não sabiam que a imagem que se refletia no espelho era ele, né? É aquela questão. A criança não tem uma percepção de que ela existe no mundo. Ela olha para o espelho, é como se ela estivesse vendo outra pessoa, que não ela. Uma criança de 4 anos de idade. 3 anos e meio, 4 anos. Observando o comportamento da mãe com a criança, a gente pode perceber que a ideia de educação que a mãe tinha, do que é uma criança ser educada, é uma criança reprimida. É uma criança que só levanta quando é mandado. Só fala quando é solicitado. Uma criança que, na hora do recreio, ela não brinca com as outras crianças de uma maneira mais espontânea. É sempre sentadinha num canto com alguém do lado. Quem é professor sabe que, geralmente, a gente tem mães que querem ir para a escola e querem permanecer lá. Não é só o período de adaptação, não. Elas querem permanecer lá durante o tempo que elas puderem. Elas passam ali meses. E se você deixar, elas passam o ano inteiro levando os filhos para a escola e permanecendo na sala de aula. E ditando a forma como essa criança interage, como essa criança brinca no espaço. São, de fato, as crianças mais comportadas. São, de fato, as crianças que são mais limpinhas. Elas não se sujam. Elas não machucam outras crianças. Porque elas mal falam. Elas mal se expressam. E essa ideia de educação vem muito da sociedade entender a criança como uma tábula rasa. Da sociedade entender a criança como um adulto em miniatura. Isso é um conceito muito antigo que ainda hoje é trazido para nós como se fosse algo ímpar, assim, algo certo, algo correto. A criança deve ser adestrada para que ela se encaixe nos padrões. Então, se a criança, de fato, já é mais calma, que existem pessoas que são mais calminhas, mais sossegadinhas, ok? Essa criança, ela consegue chegar na escola e desenvolver-se naturalmente, né? Porque o ambiente da escola foi preparado para essa criança. Um ambiente com cadeiras enfileiradas, um quadro e um professor. Você entra, se senta, fica quietinho, fala quando te solicitam, faz todas as tarefas e assim você aprende. E aí, o que é que a escola pensa? O que é que a escola diz? Quando eu falo isso, quando eu me refiro à escola, eu estou falando aqui de gestores, coordenadores, professores, comunidade escolar como um todo. O que é que a escola diz? De forma insensata, acredito eu, que as outras crianças que não aprendem, ora, elas não aprendem porque elas não se dedicam. Elas não aprendem porque elas não se comportam. Elas não aprendem porque elas são mal educadas. Quando, na verdade,
aquelas outras crianças encontraram de fato um espaço preparado para que elas aprendessem, porque tudo é pensado para uma criança estática. Tudo é pensado para uma criança parada, tudo é pensado para uma criança que obedece cada voz de comando. A escola não é pensada para uma criança que brinca, a escola não é pensada para uma criança que ri, a escola não é pensada para uma criança que se expressa, a escola não é pensada para uma criança que se movimenta. Ainda que hoje nós tenhamos documentos oficiais que garantam, pelo menos por escrito, esse movimento amplo, principalmente no espaço da educação infantil. Como é no caso, inclusive, é usado o termo movimento amplo nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Mas, de fato, a escola não está preparada para esse movimento amplo. Por uma questão das infraestruturas, que não existe espaço para movimento amplo, como da forma como os profissionais pensam a educação. Como a gente continua reproduzindo um modelo educacional, né, que nos formou, e nos formou como seres reprimidos, que na maioria das vezes, na maioria dos casos, falo sem medo de errar, tem receio de se expressar frente a uma figura que considera hierarquicamente superior. Por que eu falo frente a uma figura hierarquicamente superior? Porque um professor autoritário, não estou falando de um professor que exerce autoridade, porque a autoridade é algo que o professor deve exercer. Eu estou falando do professor que vai ali no autoritarismo. O professor autoritário, ele tem uma ideia de que o professor ele é detentor de todo saber e a criança é um vasilhame a ser preenchido com o conhecimento dele. Ok. Então, o que acontece? Como o aluno é visto dessa forma, em hierarquia o professor se sente superior a esse ser. E eu já vi muitos professores que, frente aos alunos, eles conseguem verbalizar, eles conseguem se expressar, eles conseguem falar, eles conseguem expor até mesmo sentimentos sobre a vida deles, o quanto eles estão insatisfeitos de estarem ali na sala de aula naquele momento frente a eles, que eles gostariam de estar em qualquer outro lugar do mundo. Mas, frente a por exemplo, a um professor de universidade, existe um silêncio. Quando é para apresentar um trabalho numa banca, existe um silêncio. Eles não conseguem se expressar. Em boa parte dos casos, os professores mais autoritários são os professores que não conseguem se expressar frente a professores que eles consideram superiores a ele. Então, em relação à criança, sim, existe um autoritarismo, inclusive no tom de voz, na forma como ele tenta se destacar, como ele se coloca acima da criança, acima do aluno, como ele se considera realmente o detentor do saber superior. Então, ele se expressa. Mas quando é para discutir assuntos pertinentes à área, frente a pessoas em hierarquia naquele momento, que são figuras de autoridade sobre ele, como é o caso de um professor universitário, eles se calam. Inclusive também, mesmo nas questões de greves, por exemplo, de reivindicação de direito, que é algo que todo professor deveria aprender. E reivindicar direito é algo que deveria ser entendido como professor, como parte da nossa profissão. Pode prestar atenção. Junta todo mundo, vai prefeito e o professor que é autoritário frente a um menor é o professor que fica calado frente a um prefeito, a um secretário, quando é para reivindicar direito. Vem dessa ideia, né, desse sistema educacional que a gente tem. Então, quando a gente fala de emoção, e quando a gente fala que a nossa escola ela não é preparada para trabalhar as emoções, a gente não está falando de algo que a gente desconhece. Ainda mais quem se formou dentro desse sistema, né? Eu não fiz educação infantil, que eu aprendi a ler em casa, né? Mas desde o Fundamental 1, a gente vai escalando os degraus, por assim dizer, e
se dando conta de como o sistema é extremamente falho, de como a escola não é um espaço de acolhimento e, apesar de estar nos documentos oficiais, a questão desse trabalho, com as expressões, com as emoções, com os sentimentos, na prática isso é dificílimo de se enxergar. Inclusive, quando a gente fala de expressões de sentimentos em rodas de conversa. Rodas de conversa, em boa parte, elas são perguntas feitas por um professor e respondidas pelas crianças de acordo com o que o professor espera. Não existe tanta espontaneidade. Não existe tanto interesse na escuta, porque também se pressupõe que se eu trabalho com emoções, com a importância das emoções, eu devo ser um professor preparado para lidar, inclusive, com o pré-julgamento de uma criança, de um adolescente em relação à minha prática pedagógica e lidar com isso de uma maneira madura. Porque a gente tem uma criança que ainda não sabe lidar com os sentimentos e as emoções, que está aprendendo, que está em processo. E nós temos um adulto que deveria saber lidar com as emoções para compreender quando uma criança, por exemplo, verbaliza que não gosta dessa história. Quando a criança diz que eu não gosto dessa história. Eu não quero brincar nesse espaço. Quando a criança ela fica com raiva e começa a expressar essa raiva e ela não consegue lidar com essa raiva. O professor deveria ser o adulto preparado para ensinar a criança que está ali sobre a sua, de certo modo, sob a sua tutela, como lidar com essa raiva de uma maneira positiva. Como canalizar essa energia da raiva para algo positivo. Como compreender que esse sentimento que se está sentindo é raiva. E não tão somente falando para a criança, como a gente muitas vezes fala, inclusive até para nós mesmos, você diz assim, não, você não pode ter raiva porque raiva é um sentimento ruim. Bom, gente, raiva é um sentimento. E a gente não pode reprimir os sentimentos que a gente tem. Se você tem raiva, você vai trabalhar a forma como isso afeta outras pessoas, porque você não pode ser cruel com as outras pessoas, e como isso te afeta. Mas a raiva, ela também te impulsiona a algo. As emoções, os sentimentos, eles causam na gente, né? Por exemplo, no momento que você está triste, a tristeza ela tende, não sei com vocês, mas a tristeza ela tende a me enfraquecer fisicamente. A raiva não. A raiva me deixa com ganas de fazer alguma coisa. A raiva, ela me impulsiona a ir. A raiva, ela me impulsiona a agir. A raiva faz isso comigo, né? Quando eu estou no meio de uma discussão, por exemplo, pedagógica, numa sala com 40, 50 professores, que alguém me ataca, não me ataca, não ataca minhas ideias, aquilo que eu estou falando, mas me ataca a minha honra, a minha pessoa, o que eu sou, e eu fico com raiva, a minha capacidade de ação, de argumentação, ela fica muito, muito, muito superior à minha capacidade de ação e reação diante, por exemplo, de um sentimento de tristeza que eu estou sentindo. Eu, quando estou triste, não presto para nada. Eu, quando estou triste, eu sento num canto, eu falo sempre que eu entro num casulo para virar borboleta. Quando eu fico triste, eu me recolho no meu canto, fico lá quietinha, pensando, analisando o porquê dessa tristeza, o porquê dessa dor, de onde é que veio esse sentimento, por que eu me sinto assim. E quando a tristeza ela é muito forte, muito potente, até um copo fica pesado na mão da gente. Agora você imagina, você é um adulto, óbvio que cheio de memórias, de sentimentos, de emoções, de traumas e de tantas outras coisas. É tão difícil de você lidar com esses sentimentos, que você conhece, você reconhece o que é
a raiva, você reconhece o que é uma ansiedade, você reconhece o que é a dor, você reconhece o que é raiva, você reconhece o que é alegria. E ainda assim você tem dificuldade de lidar com esses sentimentos. Por que que a gente impõe que crianças de 3 anos, 2 anos, consigam controlar o sentimento delas de uma forma que nem a gente consegue controlar? Eu não vejo que faça muito sentido. E a imposição vem sempre desse espaço, onde eu acredito que eu estou ali para adestrar alguém. Ou seja, você tem raiva, reprima. Você tem tristeza, deixa isso quieto, você tem que ficar alegre agora. Entendeu? Você tá frustrado, a criança tá frustrada, ela não pode se frustrar, você tem que ficar alegre, porque isso é uma besteira para você se frustrar. Então, ao adulto é dado o direito de se frustrar. Por exemplo, quando a gente faz algo que a gente considera que o produto do nosso trabalho ficou tão bom. Por exemplo, tu começa a fazer um trabalho de conclusão de curso, um TCC. Você faz todo aquele mundo de coisa. Gostou do vinho, Tássia? Tu faz todo aquele mundo de coisa, né? E quando você acaba que você lê, você percebe que não ficou bom. Não tá legal. Você se frustra porque você colocou tanta dedicação ali. Né? Você se dedicou àquele trabalho e não tá dando certo. Não sei vocês, mas quando eu fazia o TCC eu colocava assim, TCC 1, TCC 2, TCC 3, era fazendo correção e TCC 4. Até a hora que a gente tá com raiva, porque dá raiva, o processo de produção também tá raiva. A gente já começa a xingar o TCC. Mas assim, a gente se frustra. E no momento que a gente se frustra, a gente tem vontade de chorar. A gente tem raiva. A gente tem um sentimento de impotência. A gente tem um sentimento de inutilidade. Isso tudo é algo perfeitamente natural pra gente. Porque a gente acredita que aquele trabalho de conclusão de curso, ele é importante. E eu tenho todo o direito de estar frustrado. Mas uma criança, frente a um trabalho que ela não consegue fazer, o professor diz assim, tu não pode chorar. Não pode se frustrar. Tem uma situação que eu conto, que aconteceu comigo, numa turma de educação infantil, uma criança de 5 anos de idade. Sempre que eu levava alguma atividade, eu sempre gostei de explicar para as crianças como elas trabalhariam com um material que elas não estavam acostumadas. Então, por exemplo, a criança, eu não gosto de fazer pela criança, até porque se você faz pela criança, a criança não aprende. Quem trabalha com educação sabe que você precisa treinar suas habilidades até que você seja competente para fazer algo. Se a criança não treina o uso, por exemplo, da cola, como é que ela se torna competente nesse uso? Para ela entender, olha, eu sei a quantidade correta de cola que eu devo usar nesse trabalho. Então, eu sempre coloquei o material à disposição das crianças e sinalizei como utilizar o material. Melhor maneira de utilizar o material. Elas nunca tinham utilizado, né? Ou estavam habituadas, e muitas vezes estão habituadas, a que o professor coloque a quantidade correta de determinado material. Então, o professor diz assim, eu não quero desperdiçar cola, porque cola é difícil da gente conseguir comprar, porque a escola pública é sucateada, porque a gente não tem o número suficiente de cola na sala de aula. Então, assim, eu coloco, porque assim a gente só gasta o tanto suficiente de cola. E aí eu perco a oportunidade de ensinar a criança a trabalhar com o produto e a entender como é que se usa esse produto sem desperdiçar. Porque ensinar, de fato, ensinar é algo difícil. Adestrar é mais fácil, mas ensinar, educar é difícil. Então, eu entreguei a cola para a criança e para todas as crianças e avisei para elas, olha, vocês precisam colocar a quantidade adequada de cola. Tanto certo. Não põe cola demais. E eles iam trabalhar com tinta também. Então, tu vai pintar com tinta guache. Não molha muito o pincel, porque se você molhar muito o pincel e colocar muita tinta sobre o papel, vai rasgar.
Mas aí uma das crianças pintou, colocou tanta tinta que rasgou. No momento que aquilo rasgou, começou a frustração. Ele estava desenvolvendo um trabalho com muita alegria, porque ele queria que a borboleta, era uma borboleta, que a borboleta dele ficasse linda. Mas não estava ficando, porque ela se rasgou. E aí você tem a oportunidade, no momento que se rasga, e que uma criança está frustrada, você tem a oportunidade de ensinar a criança como é que ela lida com essa frustração, de diante de um problema, ela entender como é que se resolve o problema, ou você continua no roteiro, porque você acredita que é mais importante uma borboleta pintada em um trabalho final do que a questão de ensinar a criança a lidar com a emoção dela. Aí vai do tipo de professor que você é. Ok? E mais, você pode simplesmente pegar um pedaço de papel com outra borboleta, entregar para a criança e dar outro pincel e outra tinta e dizer pinte. Esse é o caminho mais fácil. Que geralmente é o caminho que a gente utiliza. Por quê? Você não vai precisar lidar com o choro. Você não vai precisar lidar com a criança esperneando porque ela quer outra borboletinha para pintar porque ela quer. Você não vai lidar com o certo desperdício do material que você acredita que é muito importante. Você vai lidar com um emaranhado de emoções que vão explodir ali na sua frente e que vai desencadear, muitas vezes, um efeito em cadeia na sala de aula que vai causar um caos se você não souber trabalhar com essa emoção. Por quê? Porque quando uma criança erra, naturalmente, ou melhor, deixa eu me expressar melhor, comumente, tantas outras crianças já foram ensinadas a julgar o erro do colega. Então você errou. A professora avisou que não era para você colocar esse tanto de tinta, você colocou, você errou. E aí começa o julgamento. Nossa, como você não sabe fazer as coisas. Nossa, como você faz errado. E aí fica o professor ali para gerenciar. Eu aproveitei a situação para perguntar para ele, para perguntar para a turma o que é que a gente poderia fazer a respeito. Porque outra borboletinha não tinha. Mas como é que a gente resolve esse problema, hein? Rasgou. Molhou demais. Rasgou por quê? Rasgou porque molhou demais. E quando molha, o que é que a gente faz para resolver o problema? O que é que a gente vai fazer? E naquele momento, no lugar do julgamento, que naturalmente continuaria acontecendo se você dá outra borboletinha para ser pintada, porque a criança errou e agora ela vai consertar porque tem um jeito certo de fazer, porque ela não pode errar, porque ela não pode se frustrar, porque ela tem que fazer exatamente aquilo que o professor quer. Nasceu ali uma oportunidade com todas as crianças de entender o que aconteceu e de resolver o problema. O que é que se faz diante disso aqui? O que é que a gente poderia fazer diante disso? E aí eles iam dando soluções. Põe cola, porque rasgou ao meio, né? Põe cola. Se a gente colocar cola, a cola é molhada. A tinta também. Vai dar certo? Aí eles começavam a analisar. Não vai dar. E o que é que precisa fazer? Precisa secar. Como é que seca? Aí fica aquela ideia. Sopra. Põe na frente do ventilador. Leva para o sol lá fora. Então, as crianças têm uma situação, um problema para resolver. Que é muito mais importante do que tão somente eu entender que ela tem habilidade manual, né? Para manusear um pincel com tinta sobre um papel. Para mim é muito mais importante. Tem muito mais coisas sendo trabalhadas ali, né? Então, se definiu o quê? Se definiu no grupo que se levaria para fora para secar o sol e que uma vez, primeiro se tiraria o excesso, depois se levaria para fora para secar o sol
e que uma vez seco se traria para dentro da sala de aula e a gente ia fazer o remendo da borboletinha com uma fita adesiva. E assim se fez. A criança que estava frustrada, chateada diante de um trabalho que tinha sido mal sucedido, que tinha chorado, inclusive, que tinha batido o pé no chão. Sim, tinha batido o pé no chão, chorado, solicitado veementemente que ela queria outro papel para pintar, em vez de resolver o problema. Era uma criança que estava feliz diante do trabalho dela, que estava seco e remendado com durex, que os colegas, junto com ele, conseguiram a solução. E aí depois a gente faz a exposição desse trabalho. Entende? E isso é um trabalho, né? Um trabalho, a gente estava trabalhando simetria, né? Mas as crianças não quiseram trabalhar com simetria. Não, a gente quer pintar do nosso jeito. Tá bom, então pinta do seu jeito. Né? Eu quero trabalhar simetria? Quero. Quero ensinar uma técnica? Quero. Mas vocês não querem essa técnica? Tem algo mais importante? Vocês acham mais interessante fazer do jeito? Vamos fazer do jeito que vocês querem fazer. E como é que a gente pensa nessa questão das emoções na educação infantil? Nós temos direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Nós temos direito de conviver, de brincar, participar, explorar, conhecer-se. E temos o direito de expressar. É um direito de aprendizagem. E se expressar como? Se expressar como um sujeito dialógico, criativo, sensível. Expressar as nossas emoções, os nossos sentimentos. E conviver com o outro requer também trabalhar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Colocar as nossas opiniões. Expressar as nossas opiniões acerca das coisas. Expressar os nossos sentimentos. Expressar os nossos questionamentos acerca disso, acerca daquilo. Então não dá para ser professor de educação infantil tendo como base documentos como a BNCC e as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil, desatrelando o trabalho pedagógico da questão da educação com base nas emoções, nas expressões, nos sentimentos, nas vivências, nas experiências, né, nos processos criativos, nas resoluções de problemas, né, nas análises, né, do ambiente, por assim dizer. Não é possível ser professor competente em educação infantil sem entender que mais do que ensinar, mais do que adestrar pessoas para demonstrarem uma máscara social, reprimindo as próprias emoções, a gente deve educar as crianças para que elas entendam a importância dessas emoções. E para que nós, enquanto professores, possamos entender a importância de trabalhar as nossas próprias emoções. E o fato de não termos sido trabalhados nesse sentido, de lidar com as nossas emoções, e essa ideia preconcebida que nós fomos ensinados de que o professor detém o saber, e dessa ideia que a gente tem de uma criança que é um ser que não pensa, que não sente, que não reage, a menos que você coloque na cabeça dela que é assim. Todas essas ideias nos levam a fazer um trabalho pedagógico de qualidade duvidosa. E por que eu falo de qualidade duvidosa? Porque quem deve julgar o nosso trabalho pedagógico são os nossos alunos, não somos nós. Então, muitas vezes é muito fácil a gente dizer assim, nossa, a minha aula foi maravilhosa. Eu sou um professor incrível, extraordinário. Mas qual é a percepção que o nosso aluno tem da nossa aula? Qual é a percepção que o nosso aluno tem
de nós enquanto seres humanos. Porque nesse processo educacional, né, que é feito com base na interação, a educação em si ela é dialógica. É através do diálogo, das interações e das brincadeiras que as crianças elas aprendem, elas se desenvolvem. É através das interações e dos diálogos que nós também nos desenvolvemos. Basicamente, tudo que a gente aprende porque a gente está interagindo com as outras pessoas ou interagindo com o ambiente. De qualquer modo, a gente está interagindo com alguma coisa para que a gente aprenda. Quando a gente, por exemplo, está assistindo uma série, a gente não está simplesmente ali como só estou vendo, não. A gente está interagindo com o conteúdo. E a gente está interagindo de que forma? Na medida que a gente faz análises sobre o que está acontecendo, sobre o roteiro, sobre o jogo de luz, sobre a fotografia, sobre a atuação, sobre tudo. Então a gente interage. E é na interação que a gente aprende. É na interação que a gente desenvolve habilidades e se torna competente nisso ou naquilo. Eu tive muitos professores que se consideravam excelentes professores, mas que pelos corredores você só escutava que não eram professores tão bons assim. Eu tive professores que eram extremamente passivos, que não sabiam ter como é que fala? Um posicionamento mais firme. Porque não sabia fazer o jogo entre liberdade e autoridade, que Paulo Freire fala. Né? Liberdade e autoridade é um jogo. É um jogo. Você tem que dar liberdade para a criança se expressar, para ela sentir. Mas não abrindo mão da sua autoridade. Mas uma autoridade sem autoritarismo. Uma autoridade em amor, em respeito. Né? Não é obediência cega. É uma criança obedecer partindo do entendimento de determinada regra. Ok, por que é que eu não posso ir no banheiro a cada 5 segundos? E também a gente tem que analisar por que é que uma criança quer ir no banheiro a cada 5 segundos. Porque se uma criança está querendo a cada 5 segundos levantar, é porque falta movimento na nossa aula. Falta vida. Está muito tempo sentada, muitas vezes, a gente precisa analisar. E eu tinha uma professora que ela não tinha condições de lidar com a autoridade. Então, geralmente, ela deixava que todos nós, na quinta série, antiga quinta série, fôssemos embora, desde que uma colega ficasse para escrever o conteúdo. E no dia da prova dela era um pandemônio, porque ficava todo mundo atrás do caderno da colega que tinha copiado, para responder a prova que ela passava, enquanto ela ficava na porta da sala olhando se a diretora vinha. E da matéria dela, que eram 2, a gente não aprendeu absolutamente nada. Mas, basicamente, a nível de sou boazinha, para ela entendia que era boazinha, mas era uma professora que não era professora. Era ali uma pessoa que fazia de conta. Então, vou embora. Entende? Então, quando a gente se coloca na sala de aula, frente aos nossos alunos, sejam eles de educação infantil, Fundamental 1, 2, EJA, ensino superior, a gente se coloca diante de uma possibilidade de julgamento do nosso trabalho. Quando a gente fala de outro direito de aprendizagem da BNCC, a gente fala do direito de participar. E quando fala de participar, a gente fala de participar ativamente. E quando a gente fala de participar ativamente, não é participar tão simplesmente daquilo que o professor planejou para o dia. É participar do planejamento do dia. É participar do planejamento do momento, da experiência. A gente usa a expressão aula por uma questão de costume, mas a educação infantil não é aula. É da experiência. Participar da experiência, de participar das decisões, de onde é que a gente vai desenvolver essa experiência. De que maneira a gente vai conduzir esse momento. Como que a gente vai fazer isso? Onde que a gente vai fazer isso? Tudo isso é importante na educação infantil. E aí a gente volta para a questão do trabalho com as emoções. Nós temos um professor preparado para ser confrontado? Não estou falando confrontado, né, no seu conhecimento pedagógico, embora
os confrontos, eles existem e eles são necessários também. A forma como eu me expresso, a forma como eu dou aula, a forma como você não entende, tudo isso precisa ser questionado. E tudo isso precisa ser trabalhado pelo professor. Ora, se eu venho até aqui e tento explicar um conteúdo para vocês e eu não me faço entender, eu uso uma linguagem que vocês não entendem, que vocês não conhecem, que espécie de professor sou eu? Eu preciso usar uma linguagem que você compreenda, uma linguagem que você entenda, uma linguagem que você assimile. E se de repente a minha linguagem não estiver sendo suficientemente clara, você tem todo o direito, enquanto aprendente, enquanto aluno, enquanto educando, de levantar o dedinho e dizer: eu não estou compreendendo a forma como você está explicando. Você conseguiria explicar de uma maneira que eu conseguisse entender? Então, um dos grandes problemas da educação também está na questão de como o professor comunica as ideias. De como o professor tenta explicar para os alunos, né, determinado conteúdo. Se o aluno não consegue entender, é porque eu não estou utilizando uma linguagem favorável ao entendimento do aluno. Entende? E à medida que a gente vai estudando, né, frequentando a academia, lendo bons livros, obviamente que o nosso vocabulário ele vai mudando, vai se transformando. E muitas vezes a gente vai se distanciando da linguagem mais popular, que é uma linguagem mais acessível ao nosso aluno. E existem muitos colegas que julgam um colega professor, né, se ele utiliza a linguagem que os adolescentes utilizam no dia a dia deles. Mas esse, em geral, é o melhor professor, porque é o que consegue se fazer entender. Acho que foi o Paulo Freire que disse que ensinar, se não me engano, não sei se eu vou citar errado, que é preciso que você traga o aluno, o educando, no caso, que o Paulo Freire usava muito essa expressão, que você traga o educando até a intimidade, né, da sua fala. É preciso que você fale de uma maneira que você consiga fazer com que quem está escutando esteja compreendendo. E aí a gente volta à questão da comunicação, da expressão, desse direito de aprendizagem, que é o direito de se expressar, né? Da necessidade de eu aprender a me expressar e me expressar sem medo. Sem medo. E compreender que se em determinado momento eu me expresso e você não entende, isso não deve desencadear em mim um sentimento de que eu sou insuficiente, ou de que eu não sou bom, ou de que eu não sou uma pessoa competente naquilo que eu faço. Eu simplesmente, naquele momento, me expressando daquela forma, não consegui alcançar você. E se você se sente, enquanto aluno, livre para externar que você não compreendeu, eu posso retomar o caminho do que eu estava explicando e explicar de uma maneira que você compreenda. Porque mais do que correr livro, mais do que chegar no final do ano e ter todos os conteúdos respondidos, é preciso que a criança tenha assimilado aquilo que está sendo ensinado. E se eu me amedronto, ou se eu me coloco reativo diante de um possível julgamento do meu aluno, aí eu preciso trabalhar as minhas emoções. Porque eu estou com medo, né? Estou inseguro diante da outra pessoa que, por muitas ocasiões, muitas vezes o professor considera que é inferior. Por quê? Porque o professor deve ter o saber e o aluno não. Porque o professor transmite o saber que o aluno não tem. Que até hoje a gente escuta professores falando que eles transmitem, a gente está transmitindo conhecimento. Conhecimento não é algo que se transmita, não é uma espécie
sei lá, de transfusão de sangue. Eu pego aqui, tiro daqui e coloco ali. Não. Conhecimento é algo que se constrói. E se constrói à medida que a gente se coloca disponível a dialogar, a interagir, a ler, a pesquisar. Vem, meu amor, né, cachorrinho aqui. A ler, a pesquisar, a compreender. E a construir, né? A analisar e a aplicar o conhecimento. Porque conhecimento que não serve para o campo prático, para aplicação, é um conhecimento que a gente tem agora, coloca no papel, entrega para o professor, ganha uma nota e amanhã nada. Mas é preciso começar a compreender que existem documentos oficiais onde se fala sobre emoções, expressão, comunicação, convivência, autoconhecimento, desenvolvimento de empatia. E que a gente precisa educar para que as pessoas sejam autênticas, elas sejam elas mesmas. Mas para que as pessoas sejam autênticas e elas mesmas, é preciso que nós, que vamos ensinar, né, sejamos também autênticas. E a gente se dê ao luxo de ser exatamente o que a gente é em essência. Porque se eu não sei conviver, se eu não sei brincar, se eu não sei me expressar, se eu não sei conhecer, se eu não me conheço, se eu não sei participar, se eu não sei explorar, como é que eu vou ensinar minha criança qualquer uma dessas coisas? Como é que eu vou garantir qualquer um desses direitos de aprendizagem? É praticamente impossível. Por exemplo, o professor de educação infantil, ele precisa ser um professor brincante, que goste da brincadeira, né? Que entenda que a brincadeira e a interação a partir também da brincadeira é algo importante, é algo interessante, é algo divertido, é algo legal e é algo pelo qual a gente consegue aprender e pelo qual a criança consegue se desenvolver. Porque se você não acredita, você não coloca em prática. Se você não acredita que é possível aprender através das interações da brincadeira, você diminui cada vez mais as interações, você priva a criança da brincadeira e você vai no processo mecânico em que ela vai repetir, memorizar, escrever, copiar, entregar. E ao final você vai medir o conhecimento dela a partir de algo que ela escreveu no momento ali, num papel. Então, gente, voltando à frase inicial, o fato de um mar estar calmo na superfície não significa que algo não esteja acontecendo nas profundezas. Libertem os sentimentos. Permita-se estar triste e parecer triste. Permita-se estar feliz e parecer feliz. Permita-se ter raiva e expressar que nesse determinado momento eu estou com raiva, eu estou frustrada. Pare de usar uma máscara de felicidade, de alegria ou de contentamento o tempo inteiro. Ninguém é assim. A gente pode tentar se colocar feliz o tempo inteiro, mas não tem problema nenhum se num determinado dia você estiver triste e transparecer que você está triste. Não tem problema nenhum se num determinado momento você ficar irritado. É normal, é natural, é comum até. E se a gente muitas vezes é tão amoroso com o fato do sentir de um adulto, entendendo que ele está triste, que ele está frustrado, ele conhecendo o sentimento, ele conhecendo as emoções, ainda reage de uma maneira que não deveria. Por que a gente tem que cobrar das crianças que reajam como se fossem adultos emocionalmente estáveis? Não faz o menor sentido. Gente, beijinho. Fiquem com Deus. Até mais.